amigos, tudo bem? Então, faremos a partir de agora, né, alguns exercícios práticos para que a gente consiga ver aí como, na verdade, desenvolver todas as instruções que nós aprendemos e começar, na verdade, a ter os raciocínios, ver aonde se encaixam cada instrução que a gente veio debatendo aí nas aulas anteriores, tá ok? Então aqui a gente tem hoje dois exercícios bem simples para que a gente comece a introduzir essa parte de programação, tá certo? Então eu inicialmente vou explicar para vocês aqui o item A, depois eu vou explicar o item B, e na sequência a gente vai partir para poder fazer a programação, tá ok? Então o que nós temos aqui, né? Nós teremos um motor elétrico, certo? Como sendo a carga, como sendo o dispositivo que nós vamos fazer o acionamento via CLP, ok? Isso daqui é a visão lateral dele, ok? Isso daqui já é uma visão mais frontal. Aqui a gente pode perceber que a parte móvel do motor, né, o eixo dele, está aqui neste ponto. E aí o que vai acontecer? Vão existir dois sensores aqui, denominados como X2 e X3, que vão conseguir pegar, na verdade, um ponto desse eixo para conseguir saber aonde esse eixo está, né? Então, o que vai acontecer? Se esse, por exemplo, aqui for o ponto de demarcação, for o ponto onde a gente tem um dispositivo que pode ser captado tanto por X2 como por X3, quando esse eixo, por exemplo, aqui, ó, girar no sentido horário, vai chegar num ponto em que X2 vai conseguir pegar e identificar a presença dele, né? Agora, quando esse motor aqui girar, por exemplo, no sentido anti-horário, esse ponto vai chegar em uma posição aonde X3 vai conseguir identificá-lo, ok? Então, na verdade, o que a gente vai ter que imaginar aqui, né, dentro dessa atividade, é que esse eixo vai estar girando e vai ter um ponto nesse eixo, né, sensível à identificação por X2 e o outro ponto e o mesmo ponto, né, sendo também sensível à identificação pelo X3, certo? Dentro daqui a gente ainda vai ter um painelzinho com duas botoeiras, né, e que a gente vai ver qual vai ser a função estipulada para elas, tá ok? Então vamos aqui no item A. Acionamento do botão X0. Então seria esse nosso primeiro botão aqui. Giro no sentido horário até atingir o sensor X2. Então quando a gente apertar X0, nós vamos ver o motor acionando e quando esse eixo chegar no ponto sensível ao sensor X2, ele vai ter que desligar, tá ok? Acionamento de X1, que é o outro botão. Giro no sentido horário até o sensor X3. Então, esse eixo aqui, se você apertar o X0, ele vai vir até X2 e vai parar. Se você apertar o X1, ele deve andar mais um pouquinho para atingir o X3, tá certo? E aí poder desligar. Bom, dentro do nosso programa, nós vamos aqui fazer alguns endereços. A gente vai dizer que o X0 vai ser a entrada I1, vai estar conectada a entrada I1, tá? O meu X1 vai estar conectado à minha entrada I2 do CLP, tá ok? E acionar o motor no sentido horário pode ser uma saída qualquer do CLP, eu vou estipular como sendo a saída Q1, tá ok? E os meus sensores, que também são entradas de informação para o CLP, posso chamar o X2 de I3 e posso chamar o X3 de I4, tá ok? Vamos partir agora lá para o programa para ver isso acontecer. Então, antes de mais nada, vamos vir aqui em editar e utilizar a instrução símbolo. Por que eu vou fazer isso daqui? Para ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar o exercício com o programa, eu vou dar novos nomes
as entradas, tá? O meu I1, a gente estipulou que poderia ser o nosso X0, correto? O nosso I2 seria o nosso botão X1, e nós teríamos o I3 para representar o sensor X2, e teríamos o X3 para representar o I4 para representar o sensor X3, tá ok? Selecionando aqui em cima o Q, eu posso botar aqui o Q1 inicialmente como sendo motor, tá ok? Vai ficar mais fácil agora da gente acompanhar. O que o exercício pedia? Que para quando a gente acionasse o nosso X0, que na verdade era o nosso I1, reparem que vem aqui X0 embaixo, para a gente ter uma referência, o nosso motor ligasse, o nosso Q1, que representa o nosso motor, ligasse, até que atingisse o sensor, que era o X2, ok? O X2, na verdade, foi representado pela entrada I3. E aí, o que eu vou fazer aqui, na verdade? Vou utilizar ele como sendo um contato normalmente fechado. Porque o que vai ocorrer aqui, na verdade? Apertou o X0, o motor liga. Quando chegar no sensor, esse contato de normalmente fechado se torna normalmente aberto e o meu motor desliga, ok? A gente pode conferir isso daqui na simulação, ó. Reparem que quando eu fizer o acionamento de I1, que é aquele momento de apertar o botão, eu vou ter o meu motor em funcionamento. Quando eu atingir o sensor X2, quando eu atingir o X2, que é o I3, então aqui na minha simulação tem que tomar cuidado e acionar o I3, o meu motor vai desligar. Vou chamar aqui a atenção de vocês, tá? Para algumas situações. A primeira, se lá no nosso painel o meu X0 for uma botoeira, nós vamos ter um inconveniente aqui. Por quê? Quando você apertar a botoeira, ela vai mandar o sinal, esse 1 vai fechar, ok. Quando você tirar o dedo da botoeira, esse contato vai voltar a ser aberto. E aí qual é o problema? Se ele volta a ser aberto, o motor desliga antes de chegar na posição adequada. Então existe uma maneira de resolver isso, tá? Bem usual, principalmente quando nós trabalhamos com esse tipo de situação, nós fazemos o chamado selo, ok? Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Reparem que eu estou usando um contato aberto, tá? Endereçado para a saída, que seria o Q1, e o que vai ocorrer é a seguinte situação. Quando eu apertar o botão que está conectado no I1, ao acionar o Q1, como esse contato aqui pertence, é endereçado a ele, ele atualiza de normalmente aberto para normalmente fechado. Apesar de visualmente não aparecer aqui no programa, a gente a partir de agora vai ter que interpretar que ele está fechado, tá ok? E aí, mesmo eu perdendo a informação de I1, reparem que eu crio um caminho alternativo por aqui por baixo, fazendo com que ele fique acionado. E aí eu acabo resolvendo o meu problema. Uma outra ótica também bastante interessante para resolver esse problema, né, reescrevendo ele de outra forma. Eu poderia usar, por exemplo, o meu I1 para habilitar o meu Q1, só que utilizando a instrução set, que a gente já viu na aula anterior. Qual é a vantagem em relação anteriormente? Porque se eu uso um set, uma vez pulsado aqui em cima de Q1, não há necessidade de eu criar esse selo. A saída fica habilitada. E posso utilizar um I2, aliás, o I3, que representa o meu sensor X2, para habilitar o desligamento, habilitar o reset desse meu Q1. Tá ok?
Então aqui funciona bastante simples. Apertou o botão que está no I1, setou o motor. Atingiu o sensor que está no I3, resetou o motor. Tá ok? Então reparem, né, que são permutações de programações que a gente pode usar e abusar para conseguir resolver as situações. Tá ok? Bom, continuando então, eu vou cancelar essa parte de baixo e vou trabalhar a nossa próxima lógica. O que vai acontecer aqui? O que eu vou fazer aqui agora, eu já vou explicar para vocês que na verdade não vai ser a resolução final, mas eu quero levar vocês a uma linha de raciocínio para a gente conseguir resolver alguns problemas dentro desse exercício, tá ok? Então olha só, foi avisado que se o meu I2, que representava o meu botão X1, fosse acionado, eu teria que ligar o meu motor, tá ok? Até que eu atingisse o meu sensor, que seria o meu X3, tá ok? Representado pelo I4. Até aqui, se a gente for analisar, tudo muito fácil, tudo molezinha, tá? Deixa eu só botar aqui o programa como sendo pronto. Só que a gente tem alguns problemas aqui que a gente vai precisar resolver. E aí é um momento em que a gente junta aqui, vai pensar, vai chegar a uma solução para conseguir sair dessa situação, né? O porquê que não pode ficar dessa maneira? A primeira situação que a gente cita é que a gente tem uma duplicidade aqui da saída. A gente tem uma saída Q1 aqui em cima e também tem uma outra saída aqui Q1 escrito aqui embaixo. Isso não pode ser feito dentro do programa. Por que que não pode se repetir saída? Você pode repetir contatos à vontade, tá? Mas saídas você não pode repetir. O porquê disso, né? Vamos analisar a seguinte situação. Como que eu vou avisar lá para o CLP que uma mesma saída existe um programa A e existe um programa B para essa saída? É basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Se nós repetimos aqui a saída duas vezes, nós estamos criando com uma espécie de dois programas, né, para fazer acionamento de uma única saída. E aí a pergunta que eu faço, né, o que o programa também irá fazer. E aí, qual programa eu uso? Qual deles é o correto? Né? Então você não pode repetir saídas. As saídas não podem ser duplicadas. Outra situação aqui que a gente vai citar é a utilização da instrução da memória. Agora a gente vai ver uma aplicação dela que anteriormente nós ainda não tínhamos noções de quando a gente poderia utilizar. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir o Q1 nesse primeiro momento, ó, pela minha memória de número 1. Reparem que eu tenho que vir aqui no selo e também alterar ele para M1. Deixa eu só encontrar aqui. M1, tá ok? Vou substituir aqui o meu Q1 na linha de baixo pelo meu M2, tá ok? O meu selo aqui, ó. Também vou alterar ele logo para M2. E aí o que eu estou fazendo, na verdade, utilizando a memória? Eu estou armazenando esse programa em M1, estou armazenando esse programa em M2. E aí o que eu vou dizer para o programa? Que tanto por M1 como por M2, eu posso ter a chance de ligar o meu Q1, que é o meu motor. Então, se a situação daqui de cima ocorrer, o M1 habilita e liga meu motor. Se a situação daqui de baixo ocorrer, meu M2 habilita e meu M2 também liga o motor. Isso foi a primeira coisa que a gente conseguiu resolver. Segunda coisa que esse programa vai ter aqui
se nós formos parar aqui para analisar, é que pode ocorrer, tá? Do operador simplesmente pegar e apertar os dois botões ao mesmo tempo. Isso é uma situação, né? E aí o que pode acontecer? Como os sensores têm posições diferentes, pode ser que o motor desligue numa posição antes da posição que ele deveria chegar. Então a gente tem um probleminha aqui para resolver, que é o momento em que o operador aciona os dois ao mesmo tempo, né? O que ocorre? A gente nunca pode fazer um programa prevendo, né, que o operador, a pessoa que está ali né, na operação da máquina, não vai vir a cometer equívocos, tá? Equívocos esses por distração, às vezes um treinamento que foi dado de forma mal feita. Então a gente tem que deixar o programa 100%, tá, protegido contra esse tipo de situação. Então, vou apresentar para vocês aqui também uma jogada de programação bem interessante, chamada de intertravamento. Já explico para vocês aqui como funciona. Vou inserir um contato de M1 fechado na linha de M2 e na linha de M1 vou inserir um contato fechado de M2. Qual é a ideia básica? Se M1 estiver em funcionamento, esse contato elétrico aqui abre e evita o acionamento de M2. Se M2 estiver em funcionamento, esse contato elétrico aqui abre e evita o funcionamento de M1. Nós geramos o chamado intertravamento. O funcionamento de um inibe o funcionamento de outro. Vamos ver aqui a simulação, tá? Então, vou apertar o botão X0, vou ter o meu motor em funcionamento. Vou até remover aqui o pulso, né, simulando uma botoeira. Quando chegar em X2, que vai ser o meu I3, o meu motor vai desligar de maneira correta, certo? Se eu vir apertar, por exemplo, o meu outro botão, que é o meu I2, o meu motor volta a girar, tá ok? Até que atinja o meu I4. Aliás, até que atinja o meu X3, que é representado pelo meu I4. Tá ok? Então, tudo em funcionamento, tudo certinho. O nosso motor está funcionando 100%. Utilizamos hoje a memória para fazer algo diferente do que a gente tinha visto anteriormente. Vimos a questão do selo, muito importante também de falar, e do intertravamento, tá ok? Aos poucos, a gente vai melhorando o nosso nível de conhecimento e vamos vendo todas as permutações possíveis dentro do contexto de programação, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.